Está sendo todo. Tenta dar um volume aí, porque às vezes ela dá um impacto aqui e ela volta. Não, no teclado. Acho que saiu chiado. Só tá para mim, né? A paz de Cristo, meus irmãos. Amém? Vamos colocar em pé. Glórias a Deus. Lá na sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo de número 21. Bendito seja Deus. Vou pedir para os irmãos que estão sentados aí atrás, se puder sentar um pouco mais à frente. Isso, obrigado, gente. Deus abençoe vocês.
Evangelho de João, capítulo 21, nós vamos ver a partir do versículo de número 4. Evangelho de João, capítulo 21, versículo a partir do número 4. Glórias a Deus. Está escrito assim, Evangelho de João, capítulo 21, versículo de número 4. Está escrito: mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não conheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, capítulo 21, versículo de número 5 agora. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tens aí alguma coisa de comer? Responderam ele: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco. Eu vou contar até 3 e você vai dizer: lançai a rede. 1, 2, 3. À direita do barco e achareis. E assim fizeram. Lançaram-na, pois já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Eu vou ler mais uma vez. E ele disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois já não podia tirar pela multidão dos peixes. Levanta sua mão direita assim, as duas mãos para o alto. Diga assim comigo: Senhor Jesus, sobre a tua palavra, nessa noite eu lanço a rede e eu creio que nesse segundo semestre eu vou viver multiplicação. Alguém que acredita nessa palavra pela vista, então aplauda Jesus bem forte. Meu Deus e eterno Pai, nós te adoramos e te bendizemos porque o Senhor é bom, a sua fidelidade dura para sempre e ela se estende de geração em geração. Meu Deus, em nome de Jesus, entregamos em tuas mãos este culto, Senhor. Toma nas tuas mãos o ministério de louvor, o momento do clamor, o momento da oferta, a tua palavra que vai ser ministrada. Sim, meu Deus, esse ambiente está preparado, é um ambiente de adoração, é um ambiente profético para a manifestação da tua glória. Então, meu Deus, em nome de Jesus, abre as janelas do céu e derrama sobre o teu povo, Senhor, toda sorte de bênção. Não há espaço para dúvida, não há espaço para incredulidade, não há espaço para resistência, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Oh Deus, entrega em tuas mãos aqueles que estão a caminho. Meu Deus, joga por terra todo empecilho, joga por terra todo impedimento, joga por terra toda barreira, e nós declaramos, Senhor, hoje é noite profética, hoje é noite de milagre, hoje é noite de resposta, hoje é noite de sobrenatural. E se alguém acredita nisso, dá um grito de glória a Deus. Nós te adoramos, Jesus, e te bendizemos para a glória. Amém, glória a Deus. Erga suas mãos e canta conosco.
Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é o Deus que tem aliança com o seu povo. Eu sei que às vezes as situações da vida, elas muitas vezes querem nos desanimar. Muitas vezes olhamos para o que está diante dos nossos olhos e não conseguimos enxergar melhora, mudança. Às vezes pelo tempo que se passa. Mas o Senhor é aquele que tem aliança com o seu povo. Glória a Deus. E nessa noite eu te convido a ter fé, a exercitar a sua fé. Porque o que garante a nossa fé não são as minhas palavras. O que garante a nossa fé é a aliança que Cristo fez no Calvário. O que garante a nossa fé é a aliança que Cristo tem comigo e com você no Calvário. Porque Ele disse que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. A aliança do Calvário me faz a aliança do Calvário nos faz crer, nos faz acreditar, nos faz permanecer firmes, porque aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. Você pode declarar, diga, feche os seus olhos. Sei que os teus olhos Sempre atentos. sempre atentos permanecem em mim. Pelos teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És meu jeito, virão de longe. Deus na minha Deus de promessa, Deus que não errou pra vencer. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos
Escute de novo o que eu vou falar nesta noite. Eu vou ser breve por toda hora. Mas tem algo que está incomodando meu coração. Meu coração está ardendo aqui para falar. Eu creio que é da parte de Deus. Muitas vezes estamos enfrentando as batalhas desta vida, mas com a mentalidade errada. E quando nós louvávamos esse hino, o Senhor, eu creio que ministrava no meu coração e dizia o seguinte: hoje é noite de mentalidades serem mudadas neste lugar. Muitas vezes observamos ao longo da história e na Bíblia há diversos relatos que exércitos que eram inferiores em número, eram inferiores em número de cavalos, eram inferiores em número de armamentos. Mas quando o Senhor mudou a mentalidade e fez aquele povo crer, o milagre ocorreu. A bênção ocorreu e as guerras foram vencidas. Nesta noite eu sei que há guerras sobre a tua vida, sobre a tua casa, talvez no teu trabalho, guerras que estão sendo travadas, e o Senhor ministra nesta noite que para que você possa vencer esta guerra, para que você possa enfrentar essa batalha nesta noite, mude sua mentalidade, mude a sua visão, para que você possa enfrentar o que estiver diante dos seus olhos, para que você possa dizer: posso enfrentar o que for, eu sei que luta por mim. Mude a sua mentalidade, mude a sua visão, porque você vai chegar. Posso enfrentar o que for, eu sei que luta por mim. Meus lados não podem ser.
Tudo pode mudar, mas tua palavra se cumprir. Oh, glória! Você pode glorificar a Deus que te fez uma promessa. Ele não pode mentir. A palavra do Senhor diz que céus e terras passarão, mas as suas palavras não vão te passar. Glória a Deus! Tudo aquilo que Ele nos prometeu vai se cumprir. Aleluia! Feche os seus olhos nessa noite. Vamos estar clamando ao nosso Deus, que eu creio pela fé que os céus estão abertos. Aleluia! E a nossa adoração está subindo. Em nome de Jesus, soberano Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador. Espírito Santo! Senhor, nós estamos aqui nessa noite, na quinta-feira profética, Pai, declarando que Tu és um Deus fiel, que Tu és um Deus que promete, que cumpre, Senhor. Quantos de nós chegamos aqui nessa noite, Pai, que temos uma promessa, mas toda promessa passa pelo teste do tempo, e o tempo nos molda. Então, Senhor, muitos que chegaram aqui às vezes estão cansados, não tem mais forças para prosseguir por causa do Sim, meu Deus! mas o Senhor trouxe aqui nessa noite para poder renovar a força da tua igreja, para poder renovar a força do teu povo, para poder dar força para continuar a caminhada. Aleluia! Eis aí o teu servo e a tua serva, Senhor, clamas nessa Glória a noite. Deus! Nós clamamos a Ti que o Senhor possa renovar o teu povo, porque a ordem é para marchar, a ordem é para continuar, Glória a Deus! porque o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu te peço em nome de Jesus, cada família que está aqui nessa noite, cada lar representado aqui nessa noite, vai de encontro, cada casa vai repreender o Senhor tudo que não provém de Ti, todo espírito maligno, Senhor. Nós clamamos agora pelo poder criado no nome de Jesus. Nós damos uma ordem que sai dessa casa, sai dessa família, sai desse casamento, sai dessa vida, sai dessa mente em nome de Jesus. Todo espírito de opressão, todo espírito de depressão, todo espírito que não te louva, nós damos uma ordem a poder do sangue de Jesus. A tua família, Senhor, essa família te pertence. Cada hora que representava te pertence, Senhor. E nós clamamos ao Senhor nessa noite, tudo que está fora, o Senhor possa colocar no seu devido lugar. Porque o Senhor é fiel para começar a boa obra e o Senhor é fiel para terminar. Cada pedido de oração aqui nessa noite, nós clamamos a Ti, Senhor, colocamos diante do Teu altar, porque o Senhor é o Deus que cura, Tu és o Deus que transforma, Tu és o Deus que restaura, Tu és o Deus que leva, Senhor, do oculto, do profundo, do escondido. O Senhor leva, o Senhor mostra. Então nós clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa intervir em cada pedido aqui nessa noite. Cada causa impossível, Senhor. Tu estás acima da medicina. Tu és o advogado dos advogados. Tu és o juiz dos juízes. Nós clamamos a Ti, Senhor, nessa quinta-feira profética. E nós cremos na vitória, porque o Senhor é fiel. Em nome de Jesus. Assim nós oramos, cremos na vitória. Amém. E você aplauda o Senhor nessa noite. Glória a Deus, tome seu assento. Glória a Deus. Levante uma das suas mãos calmas. Só a igreja. Posso enfrentar o que for. Teus planos não podem ser.
Minha esperança está. Minha esperança está nas mãos do meus olhos vão ver Vamos cantar só mais uma vez. Posso enfrentar o que for. Diga isso. Meus planos não podem ser frustrados. Oh, eu creio, Deus. Minha esperança. Minha esperança nas mãos do grande. Meus olhos não verão o impossível acontecer. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Você acredita nisso? Você acredita? Deixa eu ver se você acredita nisso. Oh, aleluia! Posso enfrentar o que for. Glória a Deus. Glória a Deus. O testemunho serve para 3 coisas. Quantas coisas? Para glorificar o nome de Jesus, a Ele a honra, a glória e o louvor, para todos sempre, para fortalecer a fé dos irmãos, daqueles que estão aguardando, daqueles que estão na fé, e para testificar o que está escrito em Isaías 41, para que todos saibam, entendam e considerem que foi na mão do Senhor que fez todas essas coisas. O João Felipe me mandou uma mensagem me contando 3 testemunhos. Eu vou contar um hoje e vou contar 2 domingo. Um testemunho, ele sofreu uma lesão na... Onde é que foi a lesão que ele sofreu? No tendão de Aquiles. Ele estava muito preocupado de ter que passar por uma cirurgia. E ele falou que todas as vezes que vinha à frente para receber a oração, ele sempre pedia oração, porque ele não queria passar pela cirurgia, ele queria fazer um tratamento conservador que pudesse tratar e ele ficar bem sem passar pela cirurgia. Ele cria que Deus ia agir na vida dele. E depois de um tempo determinado pelo médico, ele voltou lá, fez os exames, e o médico avaliou e disse que ele não precisa fazer a cirurgia. Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Os outros 2 eu conto no domingo. O Natan passou igual uma bala ali na porta, mas a Patrícia chegou com um sorriso de orelha a orelha. E ela já chegou falando assim: pastor, o Natan é o primeiro aluno da sala. Agora preste atenção no segredo. Aqui está o segredo. Ela falou para mim assim: todas as vezes que o Natan vai lá na frente, ele pede para os pastores e os presbíteros orarem pelos estudos dele. Quantos anos deu o Natan? 8 anos. Ora pelos meus estudos. Ora pelos meus estudos. A Bíblia diz que aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate a porta se abre. Fez todas as provas e é o primeiro da turma para a glória de Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ofertar nesse momento. Você que trouxe a sua oferta, vamos ofertar. Você que entende que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração. Nós estamos na 3ª parcela do pagamento dos materiais desse altar. Então você que assumiu esse compromisso, daqui a pouco, você que assumiu esse compromisso de ofertar, entregue a sua oferta nesse mês. Nós vamos pagar a 3ª parcela agora, dia 14 de julho. Você que está sentindo no seu coração de querer ofertar, de ajudar a igreja a pagar as parcelas, é esse envelope aqui, o envelope da obra e da reforma. Esse envelope é o envelope de hoje, que você vai ofertar, ok? Vai entregar a Deus a sua oferta. Se você vai ofertar pelo Pix, o Pix está ali, coloque aí para mim, por favor, Edson. imwbelavista1@gmail.com, imwbelavista1@gmail.com. Se você quiser ofertar no cartão de crédito e no cartão de débito, é só você levantar suas mãos que o nosso diácono Wallace
vai até você. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Os instrumentos nos abençoem. Levante o seu nome, por favor. Glória a Deus. Levante o seu nome, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós te adoramos, te bendizemos e te glorificamos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade e privilégio de semearmos no teu reino e celebrarmos o teu santo nome. Receba como cheiro suave as nossas ofertas, receba como cheiro suave os nossos dízimos, e nós te glorificamos pelo teu cuidado e favor, em nome de Jesus. Amém e amém. Do meu lado direito, pode ir, só o lado direito. Eu sei quem luta por mim. Glórias a Deus, glórias a Deus. Oferta é entregar a Deus o nosso melhor, nosso presente. E Deus é um Deus que gosta de presentear. E a nossa igreja é uma igreja que gosta de presentear. Quantos gostam de ganhar presente? Digam amém? Amém. A nossa igreja quer presentear hoje os nossos amigos do coração que nos visitam. Está aqui meu amigo pastor Anderson Odílio, da Wesleyana lá de Vila do Sá, que vai estar pregando. Há mais alguém que nos visita nessa noite? Há mais alguém que nos visita? Não, pessoal, quem não visita já é de casa, hein, gente? Então, glória a Deus, já é de casa não. Está selado, confirmado, ligado na terra, ligado no céu. Você vai receber um vale-presente, né, Daniela, por favor? Você vai preencher esse vale-presente e no final nós vamos entregar um presente para você. Você vai entregar um vale-presente e no final a gente vai entregar o presente. Você pode aplaudir a Deus pela vida do nosso irmão Anderson Odílio. Quero convidar aqui à frente, Ricardo. Vai ministrar a palavra do Senhor nessa noite. Você pode ficar em pé? Glórias a Deus. Estenda suas mãos para cá. Pai, nós te agradecemos pela vida do teu servo. Nós te agradecemos por essa noite. Usa o teu filho com autoridade e poder, como tu tens usado, Senhor. E alimente o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, a paz do Senhor. Amém. Uma alegria poder estar aqui essa noite junto com os irmãos, adorando a Deus, glorificando o nome do nosso Senhor. Um grande privilégio, né, poder conhecer essa família, a família da Bela Vista, da pessoa do pastor Denilson Andrade, um amigo
tem estado conosco aí na caminhada. Desde já agradeço pela oportunidade, de estar nos concedendo aí a tribuna dessa linda igreja. Irmãos, continuem conservando, zelando por essa obra, que certamente não será em vão, Senhor. E nós estamos aqui essa noite, né, na quinta profética, é isso? Quinta profética. E eu gostaria de compartilhar um texto da palavra do Senhor com os irmãos, que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Como o pastor já disse, eu sou ali de Xerém, distrito de Mantiqueira, na igreja da Vila do Saz, uma das igrejas do distrito. Estamos ali fazendo a obra do Senhor, cooperando, fazendo a vontade do nosso mestre. Atos capítulo 12, os irmãos acharam? Vamos ler a palavra, versículo 1, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra: porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava por fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu na luz da prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele fez assim. E disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Versículo 11. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Você pode dar graças a Deus por essa palavra, aleluia. Você pode se assentar nesse momento, nós já oramos, glorificando o nome do Senhor. O Senhor abençoe a exposição da sua palavra. É um texto conhecido, uma mensagem breve, mas que salta ao meu coração esse texto para refletirmos sobre ele essa noite. Nós lemos aqui um texto em que está dentro de um contexto de perseguição. Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que é o início da igreja, e a igreja que surge num mover do Espírito Santo, avivamento, poder, multidões se convertendo. A Bíblia começa a relatar que depois do Pentecoste são 3.000 almas se convertendo na mensagem de Pedro. Depois teve mais uma pregação que foram 5.000 almas, e depois já não se conta mais, porque milhares e milhares de pessoas se convertiam, eu creio que todos os dias a palavra do Senhor era anunciada e multidões se convertiam. Mas nós vamos ver, irmãos, que quando se trata de mover de Deus, de avivamento,
como estava acontecendo em Atos dos Apóstolos, o contexto não é só de número de pessoas que se convertem, mas o contexto também é de adversidade, o contexto também é de perseguição, o contexto também são de momentos difíceis. E aqui a igreja ela está vivenciando uma perseguição. A igreja está vivenciando um momento difícil em que Herodes está agora se levantando contra a igreja, com o propósito de acabar com a igreja, com o propósito de matar os cristãos. E nós lemos aqui que a ideia era maltratar os crentes. E aqui está acontecendo a ascensão do cristianismo. Se nós voltarmos um pouco, Atos 11, 26 vai dizer que ali estava acontecendo um momento em que os crentes estavam sendo pela primeira vez chamados de cristão. Então, era a ascensão do Evangelho. Herodes ele não estava satisfeito com isso, e ele decidiu perseguir o povo de Deus. Ele decidiu maltratar o povo de Deus. E ele começa matando Tiago. E ele olha para o contexto e vê que os judeus vão se alegrar, vão ficar felizes, porque a ideia de Herodes era uma ideia política. E politicamente ele acertou na mosca. Politicamente ele foi cirúrgico, porque agora ele atingiu a igreja de cheio, porque ele matou um dos líderes da igreja. Tiago era um dos líderes da igreja, era um apóstolo líder da igreja. Ele mata Tiago. Quando ele vê que ele tem êxito, ele vai prender Pedro, que era outro líder, grande líder da igreja. Ele prende Pedro. E a ideia de prender Pedro não era de libertar ele daqui a alguns dias, era matar Pedro. E o que ele faria? Ele esperaria a Páscoa passar, levaria como se fosse um júri popular, alguma coisa assim, que ele colocaria Pedro no meio de uma humilhação para matá-lo perante o povo, porque isso estava sendo bom para ele. Então agora pense comigo: Tiago, líder da igreja, está morto. Pedro, líder da igreja, está preso, e daqui a alguns dias vai ser morto. A pergunta que a gente faz na nossa cabeça é: o que vai ser da igreja com seus líderes mortos? O que vai ser da igreja agora? Tiago morreu, Pedro daqui a alguns dias vai morrer também, porque isso estava agradando Herodes, isso estava agradando os judeus. O que vai ser da igreja com seus líderes mortos? Só que quando Pedro é preso, irmãos, no versículo 5, diz que Pedro era guardado na prisão. Não, o versículo 4 diz assim: havendo prendido, encerrou a prisão. Os guardas estavam guardando ali Pedro, e na verdade ali no presídio de segurança máxima eram 16 guardas para um homem, irmãos. Eu acho que nem no Tremembé não tem lugar nenhum que acontece um negócio desse. Você imagina, irmãos, era alguém de alta, periculosidade, era alguém que trazia muito perigo, era alguém que trazia muito risco. 16 soldados, 16 guardas numa prisão. E prisão, irmãos, não era, naquele tempo, não era aquela coisa assim. Por exemplo, hoje, se nós formos num cárcere, numa prisão, vai ter lá um espaço lá de sei lá, 5 por 5, não sei qual tamanho exatamente. Você vai ter 30, 20, 30. Eu tive a infelicidade de visitar um irmão que eu tenho. Hoje ele é convertido para a glória de Deus, é pastor, né? Mas tive a infelicidade, pastor Denise, de visitá-lo na prisão. E quando eu cheguei lá, era uma cela muito pequena, alguns dormiam na rede. Meu irmão era um desses que dormia na rede, outros dormiam no chão.
mas ninguém estava algemado ali dentro. Eles estavam ali dentro, mas não tinha nada segurando seus pés, prendendo suas mãos. Eles estavam ali. No contexto que nós estamos aqui, Pedro, ele estava com as mãos presas, possivelmente os pés presos, e ele estava ali com 16 homens olhando para ele, e mais 2 dentro da cela que ele estava. Essa era a realidade de Pedro. Ele estava ali. Só que o que me chama a atenção, em princípio, eu gostaria da sua atenção nesse momento, é o seguinte: Tiago morreu, Pedro está preso, e o que a igreja está fazendo nesse momento? Tiago morre, Pedro para morrer, e o texto não vai nos dizer que a igreja está de luto. O texto poderia seguir dizendo assim: e a igreja está chorando, e a igreja está de luto, e a igreja está protestando, e a igreja está com faixas, com cartazes na rua, protestando a morte dos seus líderes. Mas não é isso que a Bíblia nos mostra, irmãos. A igreja está sofrendo, sendo perseguida, seus líderes morrendo. E o que a igreja está fazendo? Alguns poderiam até estar chorando, mas outros diziam assim: olha só, agora enxuga as lágrimas. Por quê? Porque nós vamos para a casa da irmã Maria. Fazer o quê? Nós vamos orar. Por que nós vamos orar? Porque agora não é tempo de lenço. Porque agora não é tempo de se trancar no quarto. Porque Tiago morreu, gente. Pedro está preso. E o que nós vamos fazer? Nós vamos para a casa da irmã Maria e nós vamos orar por Pedro. Herodes já deu a sentença, mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é quem tem a palavra final. Aleluia! Os Herodes dão sentenças, irmãos. Os Herodes, eles olham e dizem assim: tá bom, vai acontecer. Irmão, quero ver rei, quero ver presidente para destruir, para acabar com a igreja do Senhor. Porque o que eu aprendo aqui, em princípio, é que a igreja não é de apóstolo, a igreja não é de líder. Pode morrer o pastor, pode morrer o apóstolo, pode morrer quem for, irmãos. A igreja do Senhor permanece de pé. Herodes não entendia isso. Herodes não entendia isso. Herodes achava assim: agora eu vou destruir esse povinho. Vou destruir esse povo. Vou acabar com o moral deles. Já matei Tiago. Agora vou acabar com Pedro. Mas a igreja, irmãos, ela pode ter até se entristecido. Ela pode ter até sentido o golpe. Mas não é exatamente assim que acontece conosco, irmãos. Quantas crises a gente passa na nossa caminhada, quantas adversidades a gente passa no nosso dia a dia. Não é para nos paralisar, querido. As lutas da igreja não são para a igreja parar, não, irmãos. Pedro estava na prisão e a igreja estava orando. Esse é o nosso segredo, irmãos. Esse é o nosso segredo, porque quando os Herodes se levantam pensando que nós vamos morrer, a gente dobra o joelho para orar. Porque é assim que a igreja permanece, irmãos. Vão dizer assim: e agora o que vai ser desse povo? E agora o que vai ser da igreja? Ah, querido, o que vai ser da igreja é o seguinte: o homem pode até morrer, mas a nossa fé não morre, porque ela está alicerçada num Deus que até morreu, mas a sua morte durou apenas 3 dias, porque ao terceiro dia ele ressuscitou, está vivo, ele vive, irmãos, e por isso nós nos prostramos diante dele. Aleluia, aleluia. A igreja ora, a igreja clama,
Pedro está guardado na prisão. Pedro está na prisão, mas está guardado. Pedro foi preso. Herodes o prendeu, mas para Deus está guardado. Para o homem é prisão, para Deus está guardado. Para o homem está encarcerado, para Deus está guardado. Porque às vezes, irmãos, nós somos guardados em lugares inusitados. E nós precisamos entender o seguinte: por Deus ser guardados, irmãos, é para muitas vezes sermos preservados. Entenda, às vezes Deus vai nos tirar de cena de algumas situações. A gente vai orar, a gente vai buscar, a gente vai clamar, a gente vai querer respostas, vai desejar respostas, vamos buscar respostas, e Deus vai dizer assim: não vou responder agora, por quê? Porque estou guardando. Ah, mas cadê a irmã Maria? Não sei, mas Deus sabe, está guardando. E às vezes muitas coisas não acontecem no nosso tempo, é porque Deus está guardando, irmãos. Quem tem promessa de Deus aqui? Você tem promessa de Deus? Deus já te fez uma promessa e essa promessa já cumpriu. Tem muitas promessas na nossa vida que não cumpriu ainda, né, irmãos? Mas deixa eu te dar uma notícia boa demais, uma boa notícia, uma boa nova. Posso te falar uma coisa? O que Deus te prometeu já está pronto. Vou repetir. O que Deus te prometeu, Ele já preparou, já está pronto. Ah, mas por que eu ainda não recebi? Porque existem momentos que Deus está nos preparando para receber a promessa. Tem um tempo que a gente ouve a promessa, tem um tempo que Deus nos prepara para receber a promessa. E aí o que Ele nos dá? Ele nos dá a diversidade. O que Ele permite? Ele permite o vento, Ele permite a prova, Ele permite circunstâncias adversas. Por quê? Porque Ele está te preparando para receber a promessa. Eu ouvi um trecho de uma mensagem, até de uma americana, e ela dizia algo interessante acerca de Jesus. Ela dizia: olha, Jesus, ele começa o seu ministério com 30 anos, e durante 30 anos ele foi carpinteiro. Só que ele nunca foi chamado para ser carpinteiro, mas ele estava sendo preparado para cumprir o propósito, a promessa. Então, às vezes, irmãos, tem coisas que estão acontecendo na nossa vida que a gente está questionando por quê. Por que isso está acontecendo? Por que eu estou nesse lugar? Por que eu estou fazendo isso? Você pode até questionar, mas tenha certeza de uma coisa: Deus usa todos os meios para te preparar para cumprir a promessa dele na sua vida. O que está acontecendo na sua vida agora não é para te derrubar, é preparo. Deus está preparando você para te levar a outro nível. Deus está preparando você para te levar a lugares altos. E olha o que está acontecendo aqui nesse contexto, irmãos. Pedro está na prisão, a igreja está orando. E o interessante, versículo 6, capítulo 12, versículo 6, diz assim: quando Herodes estava para fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo. Aleluia! Cara, dentro de uma cela. Quem pode dormir, irmãos, numa prisão? Quem pode dormir com 16 homens te olhando? Vamos trazer para o contexto de hoje, fortemente armados, olhando para você, dizendo assim: quero ver tu escapar dessa daí, cara. E eles estão te olhando, armados, te vigiando 24 horas. Aí o que Pedro está fazendo? Pedro está dormindo. O que Pedro está fazendo? Em meio à adversidade, ele está descansando. Pedro não está dormindo porque é preguiçoso. Pedro não está dormindo porque é sonolento demais.
Pedro está dormindo porque sobre ele repousa a paz de Deus. Pedro está dormindo porque sobre ele repousa a promessa. Quem tem promessa, irmãos, dorme. Quem tem promessa, descansa. Porque sabe que quem prometeu é fiel para cumprir. Se você tem promessa de Deus, não fique ansioso, desesperado, preocupado. Descanse nele, porque no tempo certo a promessa vai se cumprir. Quem pode dar graças a Deus por isso? Aleluia! Pedro está dormindo. Irmãos, tudo que está acontecendo aqui talvez seja ao contrário do que eu e você faria. Primeiro, morreu meu líder. O que eu estou fazendo? Estou orando. Depois, o outro está preso. Aí o que o preso está fazendo? Está dormindo. Herodes diz assim: olha, avisa o tal do Pedro que a hora dele está chegando. Avisa o tal do Pedro que a batata dele está assando. Fala com ele, contagem regressiva, Pedro. Faltam 10 dias, Pedro. Contagem regressiva, Pedro. Faltam 9 dias, Pedro. Contagem regressiva, Pedro. Faltam 3 dias, Pedro. Está dormindo, irmãos. Às vezes a chapa está quente para o nosso lado. O que o Senhor diz para a gente? Descansa. O que vai adiantar você passar a noite em claro? Deixa eu falar um pouquinho aqui, pastor. O que vai adiantar você ficar a noite toda acordado? Vai resolver o problema? Não. O que eu preciso fazer? Entrega de uma vez por todas a Ele. Ei, irmão, Deus manda te dizer: entrega essa causa na mão dele, porque Ele está no controle. Aleluia! Aleluia! Eu sinto a graça dele. Aleluia! Aleluia! Mas essa semana não sei o que eu vou fazer. Sabe o que você faz? Descansa. Descansa. Diga aí para a pessoa que gosta lá, diga para ele: descansa. Descansa. Pedro está dormindo. Irmãos, existe tempo que a gente pega a espada para lutar. Existe tempo que a gente não vai precisar pelejar, alguém vai pelejar por nós. Às vezes nós somos ávidos em pegar a espada para lutar, mas temos dificuldade no momento que a guerra não é nossa, é de Deus. E aí a gente precisa ter discernimento para entender que tem tempo que eu vou para a batalha, mas eu tenho discernimento do tempo quando não tem mais nada para fazer. Porque existem situações que Deus vai agir no extremo. Não tem mais recurso, não tem mais de onde tirar, não tem mais força. A gente diz assim, talvez alguém já tenha feito essa oração aqui, e dizer assim: Deus, faz alguma coisa, porque eu estou no meu limite. Não aguento mais. Aleluia. Tem um estudo, pastor. Eu ouvi isso de um outro pastor. Ele dizia sobre um estudo comprovadamente de que quando nós chegamos no nosso limite, olha, deu 100% do nosso limite. Quando a gente chega no nosso limite, é um sinal de que tem mais 40% de energia para ser gasto ali. Às vezes a gente passa por algumas situações que a gente diz assim: eu acho que dessa não sai mais. Sabe por que a gente saiu? É porque a gente achou que estava no limite, mas não estava. E eu acredito, isso aí é da parte que eu creio. Eu creio
crendo nisso, e esses 40% é aquele tempo que a gente não sabe que tem isso. A gente não sabe que tem mais. A gente acha assim, dessa vez, dessa situação eu não passo mais, não tem mais jeito. Aí Deus sabe o que ele faz? Ele te estica. Ele fala assim, você pensa que não vai. Eu estou no meu limite, o que eu vou fazer? Descansa. Descansa. Por quê? Aí a gente volta para o texto. Pedro está dormindo entre os soldados, ligado a 2 cadeias. Versículo 7: e eis que sobreveio um anjo. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. Irmãos, Pedro não teve uma visão. O anjo do Senhor entrou no cárcere. O que Pedro estava fazendo, gente? O anjo entrou no cárcere. Sabe o que o anjo teve que fazer? O sono do camarada era tão profundo que o anjo teve que cutucar Pedro e acordar ele. Parece até eu no ônibus uma vez. Eu dormi no ônibus para São Paulo, irmão. 5 horas de viagem, eu dormi no ônibus. Todo mundo saiu do ônibus. Tiveram que ir lá, me cutucaram, chamar. Gente, não acorda, mano. Petrópolis, onde eu estou. Estava lá em São Paulo, irmão. Parecia que eu tinha morrido. Estava dormindo. Pedro estava dormindo. Estava dormindo como se não houvesse amanhã. Ele apagou. O anjo acorda Pedro. O anjo chega para Pedro, cutuca ele e diz assim: Pedro, levanta depressa. Pedro, chegou a hora. Não tem hora de esperar. Não tem morte, Pedro. Chegou a hora, Pedro, levanta. Pedro olha para um lado para o outro, levanta da onde? O que está acontecendo? Quando ele levanta, as cadeias caem. Presta atenção no que eu vou liberar sobre a tua vida agora. Presta atenção nisso aqui. O anjo diz: Pedro, levanta. Quando ele levanta, as cadeias caem. O anjo não diz assim, não chega lá quebrando cadeia para ele levantar intacto, não. Ele levanta como estava. Ele levanta aprisionado. Ele levanta precisando que as cadeias caem. Sabe o que isso quer dizer para a gente? Às vezes a gente quer esperar que as coisas estejam prontas para a gente se levantar. A gente quer levantar, mas Deus resolve isso aqui primeiro. Deus faz isso aqui primeiro. Muda isso aqui primeiro. E aí o que Deus está nos ensinando aqui, gente? Deus está nos ensinando a levantar cadeia. Quem vai quebrar é Ele. O que a gente precisa fazer? É obedecer a ordem do Mestre. Ele diz: levanta. Não questione dizendo assim, mas eu estou preso ainda. Eu estou amarrado nessa situação ainda. Não, apenas levante. Quando você se levantar, mediante a obediência, as cadeias vão quebrar. As cadeias vão cair. Tem cadeias que não quebra com força, que não quebra com violência e nem com oração quebra. É na obediência. Eu não vou levantar, levanta. Ah, Senhor, eu não liberto meu marido ainda, levanta. Ah, Senhor, meus filhos estão na droga, levanta. Ah, Senhor, meu ministério está travado, levanta. Pedro, levanta. Pedro levanta as cadeias. E aí o Espírito diz para nós essa noite: se você se levantar, as cadeias vão quebrar. Se você obedecer a minha voz, as cadeias vão quebrar. Primeiro obedeça, primeiro levante, primeiro vai, não espere circunstâncias resolvidas. Faz o que Deus manda fazer, ainda que seja difícil, levanta. Aí Pedro levantou. E quando Pedro levanta, e caíram-lhe das mãos as cadeias. E aí o anjo, de
manda ele levantar depressa isso aqui. Em princípio a gente não entende, porque pressa é pressa, irmãos. Imagine se você fosse aquele anjo lá e tivesse que tirar o Pedro, o que você ia fazer? Pedro, levanta. Pedro ia olhar para o outro, para um lado, para o outro. Pedro, bora, Pedro. Bora, Pedro. Vambora. O anjo não faz isso, não. Presta atenção aqui. O texto não diz que os soldados foram embora. Diz. Lê aí, não diz. Os soldados estavam lá ainda, 16. Eles estavam ali. O anjo chegou ali. E o anjo está chamando Pedro. Só que antes de ir embora, olha o que ele vai fazer. Levanta depressa. Primeira ordem. Depois o anjo vai dizer para ele, versículo 8: cinge-te. Coloca as tuas sandálias. Você vai embora, mas a gente não vai fazer um buraco aqui para a gente ir embora de qualquer maneira. Você vai sair pela mesma porta que você entrou. Você não vai sair de qualquer maneira dessa situação, não. Você vai sair da mesma forma que entrou. É por aquela porta ali que você vai sair. Porque tem muitos irmãos, tem adversidades que a gente quer subterfúgios da jeitinho, cavar um buraco aqui e outro ali. Sim, não, Deus não age assim não. O anjo vai dizer para ele, olha só, cinge-te, coloca as tuas sandálias. Ai, não acabou não, Pedro. Faz o seguinte, coloca a tua capa nas costas. Quando tiver tudo pronto, a gente vai. Quando tiver tudo pronto, a gente vai sair. Aí tem um detalhe aqui interessante, que vai dizer assim no versículo 9: e saindo, o seguia. Ou seja, não é Pedro que está na frente, Pedro está seguindo uma ordem, Pedro está seguindo alguém. O anjo está na frente e Pedro está seguindo ele. O texto vai dizer que ele não está entendendo muito o que está acontecendo, ele está achando que é uma visão, é algo extraordinário que está acontecendo. Eu quero profetizar sobre a sua vida essa noite. É noite profética, eu quero profetizar sobre a sua vida. O que Deus vai fazer no meio da tua família, o que Deus vai fazer nessa igreja, pastores, o que Deus vai fazer nesse lugar é tão extraordinário que você vai achar que está sonhando, você vai achar que está tendo uma visão. Eu quero liberar essa palavra aqui, em nome de Jesus. Não será uma visão, o Senhor vai enviar o seu anjo e vai mover os céus a seu favor. Receba, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia! Não era visão, e Pedro vai atrás. Ele passa por algumas portas. Ele passa pela primeira porta, primeira guarda. E aí chega numa porta de ferro. Essa porta de ferro é de dimensões que não se abre facilmente. Não é aquela porta de shopping que quando a gente chega, ela abre. A gente sente até importante, né? Quando a gente chega no shopping, até as crianças começam a ficar brincando naquela porta que ela abre. Essa porta aqui não era assim, não. Não era a porta que se abria facilmente, não. Mas o texto vai dizer que quando Pedro ele vai chegando diante da porta, a porta fica automática. A porta abriu, gente. A porta abriu. A porta abriu sem maçaneta, sem chave, sem senha, sem cartãozinho. A porta abriu. Ele chegou e a porta abriu. No tempo certo, a porta de ferro abriu e ele passou. Era a porta que não se abria de qualquer maneira, mas ela abriu. E por que essa porta abriu, gente? Mais uma vez, essa porta abriu mediante a obediência de Pedro. Essa porta abriu porque tinha uma igreja que estava orando.
confiava no Senhor. E quando a gente junta esses elementos na nossa vida, nós teremos portas abertas que ninguém pode abrir. Como que uma porta daquela se abre? Como que uma porta daquela se abre? Assim será sobre a sua vida, assim será sobre as nossas vidas. A gente vai olhar e vai dizer assim: meu Deus, como é que essa porta se abriu? Aí você vai dizer: eu me levantei, eu não me desesperei, eu confiei, eu não me entreguei às circunstâncias, eu descansei no Senhor. O cenário era de morte, mas eu confiei em Deus. Aleluia! Ele até levou alguém, mas eu continuei a caminhada. Aleluia! Irmãos, eu aprendi uma coisa: a única oportunidade, a única que nós temos, irmãos, de adorar o Senhor na dor é agora. Daqui a pouco a gente vai para o céu, irmãos, e lá não vai ter choro, não vai ter nada. Ah, vai ser só glória a Deus, aleluia. Sabe, irmãos? E o principal do céu, irmãos, que não é rua de ouro, que não é mágica, não é nada disso, não. É aquele que vai estar sentado no alto sublime trono, a gente vai estar lá ceando com ele. Haverá uma mesa preparada para nós, irmãos. Mas na terra é o único lugar que nós vamos passar e por tempo. E a gente pode adorar a Deus na dor. Que a gente pode adorar a Deus em meio à adversidade. Eu estou falando aqui para vocês, e eu já passei, assim como você já passou por dores muito maiores que a minha. A minha esposa estava grávida, 8 meses de gravidez, segunda filha, nossa segunda filha, uma menina, se chamaria Emily. E um dia eu estava na igreja e a minha esposa passou mal, eu estava longe dela, eu estava na igreja e ela passou mal, foi para o hospital, foi para a UTI, perdeu a criança. Os médicos tentaram fazer de todas as formas, mas a criança morreu. A criança não sobreviveu e os médicos me disseram: ore muito, porque ao que tudo indica, sua esposa também não vai sobreviver. Mas, encurtando a história, ela sobreviveu, a criança morreu, e foi luto, foi algo terrível. E aquele dia para mim foi um dia inesquecível, porque eu fiz todo aquele trâmite de um morto, e eles chamam de nat-morto, né? E eu fiz todo aquele processo, só que tinha que sepultar a criança. E eu peguei aquele caixãozinho pequenininho e subi no cemitério com o meu melhor amigo e com o meu irmão do lado. E com o coveiro olhou para mim e disse assim: você quer que abra para você ver? Eu respirei fundo e disse: não precisa não. Quando chegou lá em cima, o coveiro disse assim: você quer falar alguma coisa? Vocês vão fazer alguma coisa? E eu disse: não, só quero dar graças a Deus por esse momento. E ele enterrou aquela criança. Só que não para por aí, irmãos. A minha esposa engravidou num período em que tinha mais 2 moças na igreja que também estavam gestantes. O dia da apresentação das crianças ia ser no mesmo dia. As 3 mães marcaram: nossos filhos vão ser apresentados no mesmo dia, porque elas ganharam, iriam ganhar em épocas próximas, e elas marcaram. As 2 outras mães estavam lá. E a minha esposa estava sentada no primeiro lugar, na primeira fileira. Alguém olhou para mim, os obreiros chegaram para mim e disseram assim: pastor, você vai ter coragem de fazer essa cerimônia? Eu disse: vou ter coragem de fazer. Irmãos, eu peguei aquelas 2 crianças, claro, uma de cada vez, peguei aquelas 2 crianças e eu fiz da melhor maneira que eu podia fazer. Da melhor maneira que eu podia fazer, eu apresentei aquelas crianças com a minha esposa ali. Doeu demais, irmãos, doeu muito. De dentro para fora, aquele negócio puxava aqui. E você está ali no altar apresentando ao Senhor, dizendo assim: agora cadê a terceira? Podia ser a minha.
Não foi, irmãos. Às vezes vão acontecer algumas coisas na nossa vida que a gente vai dizer assim: eu tenho motivo para parar, porque o Senhor não fez o que eu queria que Ele fizesse. Eu tenho motivo para parar, porque eu orei e Deus não salvou. Eu orei e o Senhor não curou. Eu fiz e aconteceu, e o milagre não aconteceu. E aí o que a gente faz? Eu vou te dar uma dica: adore a Deus na tua dor. A dor vem não é para você se trancafiar na depressão, não. Ela vem para te forjar um adorador por excelência. Quando a igreja passa por adversidade, o que ela tem que fazer? Ela tem que dobrar o joelho dele. Ah, pastor, mas isso é difícil. Pode ser difícil para nós, irmão. Mas a gente não vive pela carne, não, irmão. Pela carne a gente abandona tudo. Pela carne, irmãos, a gente chuta o balde, a gente murmura, a gente reclama, a gente vai para as redes sociais dizendo aonde está Deus. A gente fala assim: eu não quero mais saber da igreja, vou virar desigrejado, não quero mais saber da igreja. A igreja me feriu, fulano me feriu, me caluniou, Deus não fez, tanta coisa, irmão. Mas a gente pode tomar uma decisão e dizer assim: olha, eu tenho tudo para parar, mas vou descansar no Senhor. Ele vai cumprir, Ele tem promessa, Ele vai cumprir. Eu tenho tudo para dirigir, mas eu vou adiante, eu vou prosseguir para o alvo. Deus não desistiu de você, Deus não desistiu da igreja. A igreja é do Senhor, nós somos do Senhor. Nós não vamos parar, igreja, nós não vamos retroceder. E Ele dá o Bela Vista: avante, igreja, vai adiante. Só está começando o que Deus tem a fazer nesse lugar. Deus está forjando uma igreja de adoradores. Entrou por essas portas, adore. Recebeu uma má notícia, adore. Seja o que acontecer, adore, busque, clame a presença. E no final de tudo isso, Pedro tornando a si, como se ele tivesse olhado. Parece, eu devo esse texto, eu falei assim: meu Deus, Pedro demorou para acordar, né? Ele tornando assim. Essa ideia é a ideia de que para ele estava diante de um sonho dele, de uma visão dele, mas ele tornando para si, ele diz: agora sei que verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E aí Pedro tinha certeza: Deus me livrou. Deus me livrou. Deus me livrou da mão do poderoso da terra. Deus me livrou das mãos dos caluniadores. Deus me livrou das mãos daqueles que achavam que ditavam as regras. Porque assim, irmãos, não foi assim na pandemia, não foi assim, irmãos, diante de tantas coisas que a gente passou. E agora o que vai ser da igreja, irmãos? Né? Diziam assim: e agora a igreja fechada, como é que vai ser? Irmãos, eu vivi o sobrenatural na pandemia. A igreja estava estagnada, pastor. Quando chegou na pandemia, o pessoal falava assim: o que vai ser da igreja? A igreja começou a crescer em casa. Quando a igreja reunir de novo, eu quero congregar lá. Daqui a pouco vinha o vizinho e falava assim: pastor, eu não sou crente não, mas os meus pais ensinaram para a gente os princípios bíblicos e tal. Nós temos uma empresa e nós queremos passar a dizimar aqui na igreja. Nós queremos entregar o nosso dízimo na igreja. Não era crente, estava numa cervejada, irmãos, na casa deles, uma boa de cerveja e tal, a procurar a igreja e disseram assim: nós vamos dizimar na igreja, porque eu aprendi que a gente deve dar o dízimo, então eu vou dar o dízimo na minha empresa. Irmãos, a igreja duplicou. Porque às vezes as pessoas apontam e dizem assim: acabou, né, irmão? Nós precisamos ter a consciência
de que a obra que o Senhor nos chamou para cumprir, o propósito que Deus nos chamou para cumprir, ele é sobrenatural. Ele não é dessa terra. Os nossos recursos, irmãos, que nós precisamos, eles não estão sendo ordenados aqui da terra, não. Deus está provendo de lá. Os recursos que essa igreja precisa não são daqui dessa terra, não. Não é prefeito, não é vereador, não. Vem de lá. Ele está ordenando de lá. Deus já fez e vai fazer muito mais. Por quê? Porque Ele está ordenando de lá. Porque tem joelhos se dobrando, porque tem gente que está orando, porque tem gente adorando na dor. Aí o que Deus está fazendo? Ele está se movendo, pode se preparar. Tem governo de Deus, tem providência de Deus chegando nesse arraial. Tem providência de Deus chegando. Quem levanta a mão para receber? Quem levanta a mão para receber? Tem providência de Deus chegando na tua vida. Oh, Herodes está caindo nessa quinta-feira. Herodes está caindo no teu casamento, no meio da tua família. Toda rebeldia está caindo por terra. E o nome do Senhor está sendo glorificado. Se coloque em pé nesse momento, se coloque em pé. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Oh, querido, mediante essa palavra, o que nós precisamos fazer é descansar em Deus. É confiar na sentença que vem do alto. É confiar na última palavra. Foi o que essa lição ensina. Foi o que essa igreja de Atos dos Apóstolos ensina. Saindo daqui, Pedro foi apenas testificar a igreja. Ele bate lá na porta da irmã Maria. Ninguém acredita, irmãos. Eles estavam orando. Mas quando uma jovem chamada Ruth chega na porta, eles não acreditam. Alguém conhece a voz do apóstolo, diz assim, essa é a voz de Pedro. A moça disse, é o Pedro. E alguém vai dizer, tu está louca, tu está tendo uma miragem. Aí Pedro entra. Não sei exatamente quais foram as palavras de Pedro para o povo. Mas, irmãos, eu entendo que Pedro entrou naquela residência, dizendo, gente, valeu a pena orar. Sempre vale a pena buscar a presença de Deus, gente. Vamos continuar, ninguém vai parar a obra, ninguém vai parar, ninguém vai deter, não, irmãos, a obra é santa. Pode se levantar Satanás, pode se levantar quem for, nós vamos adiante. Pedro entrou e disse, gente, vamos festejar agora. Por quê? Porque Herodes perdeu e a igreja venceu, porque a igreja que ora, ela sempre vence. Pode colocar tecnologia, pode inventar métodos, tantas coisas, irmãos, mas ainda continua sendo na oração, ainda continua sendo no jejum, ainda continua sendo na dependência de Deus. Quem depende de Deus tem tudo, irmão. Quem depende de Deus é sustentado por corpo. Quem depende de Deus e não tem providência de onde a gente nem imagina bem. Eu gostaria, antes de entregar a palavra, posso fazer uma oração para a sua vida? Amém? Feche seus olhos nesse momento. Eu quero fazer uma oração aqui e já passar a palavra. Eu não sei qual é a condição que você se encontra hoje. Eu não sei que parte dessa palavra fez sentido para você. Eu não sei como está a tua fé. Eu não sei se ela está abalada. Eu não sei se você criou algumas expectativas e elas não foram supridas.
Eu não sei qual é a tua realidade, mas essa palavra, ela faz um convite a nós. O contexto de tudo que nós vimos aqui se dá numa palavra. Que palavra é essa, pastor? Confiança. Fé inabalável. Isso é fácil? Não é fácil. O que eu preciso fazer para isso? Pedro está dormindo, sinal de confiança. A igreja está orando, sinal de confiança. Por que está orando no meio da adversidade? Porque confia. Você vai sair daqui hoje com a sua fé renovada em nome de Jesus. Ô querido, vai acabar esse negócio de você dobrar o joelho e começar a pensar no que vai fazer amanhã e não conseguir orar. Porque tem gente aqui vivendo essa realidade. Você está sendo tomado por adversidades e não consegue se manter firme, sem ansiedade. Mas se você crer nessa palavra, Deus vai renovar a tua fé hoje. O Espírito Santo vai te renovar hoje. Ele vai renovar a tua fé. E você vai voltar a orar com confiança. Você vai voltar a orar com confiança no Senhor. E enquanto Ele não te responder, você não vai agir. E a resposta de Deus, espere a resposta. Continue orando. Ah, mas eu orei e apertou mais ainda. Ah, eu orei e a porta fechou. Quem disse que Deus precisa de porta aberta para te dar vitória? O Deus que você segue dá vitória com porta aberta, mas Ele dá vitória com porta fechada também. Oh, aleluia! Pai, o Senhor nos contempla aqui essa noite. Há uma graça sobre esse lugar, há uma presença sobre nós, há um renovo vindo da tua parte sobre nós, há um querer do Senhor, Pai amado, sobre esse lugar. Ah, Deus, há algo que o Senhor está fazendo em nossos corações. O Senhor está renovando a nossa fé. Ó Deus, nós precisamos estar de pé, Senhor, em meio às lutas, em meio aos derrotas que se levantam, em meio às circunstâncias adversas. Pai, nós precisamos estar de pé. Renova, Deus, os dias dos teus filhos. Fortalece, ó Deus, ministérios. Fortalece, Deus, casamentos. Unge, Senhor eterno, dos teus filhos essa noite. E nos capacita, ó Deus, a viver para a tua glória, a esperar no Senhor, ó Deus, a entender, ó Pai amado, que essa situação adversa, ela não vai nos matar, ela está nos preparando para elevar-nos a outro nível, Senhor. Eleva os teus filhos a outro nível, Senhor, porque nós aprendemos em Ti, nós confiamos em Ti, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Nós assim oramos, Pai, e Te agradecemos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, que Ele Deus abençoe. Glória a Deus. Levante as suas mãos assim. Preste bastante atenção. O anjo foi enviado para libertar Pedro. Debaixo dessa palavra ministrada aqui, eu quero declarar que já saiu do céu. Já está vindo. Está vindo a sua direção. E quando você sair por aquela porta, ele vai na sua frente. Quem, pastor? O anjo do Senhor, enviado para te socorrer nessa noite. Alguém acredita nisso? Nós vamos formar uma fila aqui e nós vamos fazer uma oração com posição de mãos. Rapidamente, gente. Vamos uma fila aqui. Isso. Já uma vez, vem cá. Cadê o Alisson? Isso, vem. Glória a Deus. Já, fica aqui, já deixa o pão aqui, já desce aqui. Isso. Senhor.
palavra ministrada nessa noite. Eles estão se levantando nessa noite, descansando nessa noite, confiando no Senhor. As cadeias vão cair, as portas vão se abrir, o anjo já foi enviado, a resposta liberada. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Pessoas vão se sentir confundidas, é ela mesmo, é ele mesmo, porque Deus enviou um anjo e deu livramento. Hoje as mãos dos seus servos, Senhor, e onde eles tocarem o seu toque também, em nome de Jesus. Orem. Pastor Anderson, se quiser nos ajudar e puder, vem aqui também, ajude orando os irmãos. Senhor, em nome de Jesus, nós levantamos a nossa voz em oração, porque nós cremos no teu mover nessa noite. Nós cremos que o Senhor está agindo nessa noite. Assim como a igreja se levantou, meu Pai, em oração por Pedro, nós nos levantamos em oração pelos nossos irmãos, por aqueles que estão aqui, por aqueles que estão assistindo pelo canal do YouTube. Meu Deus, em nome de Jesus, aonde houver uma prisão emocional, prisão espiritual, prisão psicológica, prisão do pecado, em nome de Jesus de Nazaré, cai por terra agora. Nós cremos, meu Deus, em nome de Jesus. Envie o anjo lá naquele lugar, aonde está a Maria, aonde está o filho, aonde está a filha, aonde está aquela pessoa. Envie o anjo lá, meu Deus, agora. Faz a cadeia cair nas mãos dele. Faz a cadeia cair nas mãos dela, meu Pai. Faz a cadeia da mente cair. Oh, aleluia. Oh, aleluia! Tu és o Deus sobrenatural. Meu Deus, há pessoas aqui como Pedro, meu Deus. Há uma sentença que foi determinada, há um decreto que foi liberado, mas o Senhor é aquele que muda defeitos. O Senhor é aquele que muda sentença. O Senhor é aquele que muda a história. Aleluia! Meu Deus! Cura, meu Deus! Cura, meu Deus! Nós declaramos que está frustrado os planos do adversário. O teu plano de Herodes era na Páscoa matar Pedro, mas o plano de Deus era que Pedro fosse uma potência na sua vida. E nós queremos, meu Deus, em nome de Jesus. Nós queremos em nome de Jesus. Os planos do adversário estão sendo frustrados. Planos da família, Senhor. O diabo disse que ia destruir. O diabo disse que nunca mais ia ser feliz. O diabo disse que ninguém ia te amar. O diabo disse que ninguém ia te valorizar. Mas o Senhor hoje muda essa sentença. O Senhor hoje muda esse decreto. Ama o sangue de Deus essa noite. O Espírito Santo vai agir. Vai movendo, vai trabalhando. Vai tirando do coração toda ansiedade. Vai tirando do coração toda preocupação. Vai tirando do coração, meu Deus, tudo aquilo que está consumindo essa pessoa. Essa pessoa não consegue dormir. Essa pessoa não consegue comer. Ou está com o apetite descontrolado. Porque a alma está angustiada. Mas o Senhor toca nele agora. Toca nele agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito é o
Espírito que levanta. Meu Deus, essa pessoa que está com a autoestima baixa. Essa pessoa, meu Deus, que está com a fé baixa. Sem expectativas. Chegou nesse lugar sem esperança. Chegou nesse lugar pensando em desistir. Pensando em retroceder. Mas a palavra foi liberada nessa noite, meu Deus. Ela vai se levantar. Ele vai se levantar. Age, meu Deus. Age, meu Deus. Trabalha nessa noite. Nós temos que presidente de cabeça. Aleluia. Vai agir, meu Deus. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. As portas vão ser abertas. O anjo já foi enviado. Que se feche diante da tua não há que de pé diante de nós. Na voz daquele que levante as suas mãos assim, levante as suas mãos. É o lugar escuro para o Posso ouvir a tua voz? Posso ouvir a tua voz?
Meus irmãos, você pode aplaudir Jesus mais uma vez? Que maravilha! Fica de pé, nós já vamos encerrar. A irmã Daci está com a lista da EBF. Então, o pessoal aí que vai abençoar a nossa EBF para colaboração, cultura e diaconia Daci. Amém? Cadê as crianças? Estão aí? Cadê as crianças de Bela Vista? Ó, crianças, vamos ver como é que faz. Cadê a igreja de Bela Vista? Vamos lá aí, crianças. Esse pulmão de aí, o pulmão tá novinho. Tá igual o meu, cansado, cheio de gripe. Cadê as crianças de Bela Vista? Glória a Deus. Amém. Então procure aí a diaconisa Daci. Cadê ela? Está aqui. Para você colaborar. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Deus te abençoe. Preencha o vale presente para você ganhar o seu presente. A equipe, que bom que você veio, vai trazer o presente para você. Estenda suas mãos assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, grita bem forte! Aperta a mão de 5 pessoas e diz: